todos! Tudo bem com vocês? Vamos dar início então ao primeiro episódio do estudo A Verdadeira Ceia do Senhor. Primeiro ponto: não existe a palavra Santa Ceia na Bíblia. Existe a palavra ceia ou ceia do Senhor. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Significado da palavra ceia: última refeição do dia, geralmente tomada à noite. A ceia é uma refeição leve, feita ao fim da noite, feita antes de se ir dormir e depois do jantar. Mas para entendermos esse significado na Bíblia, precisamos ir ao início de tudo. A ceia não é a Páscoa, mas ela tem a ver com a Páscoa. A ceia procede da Páscoa. Então, vamos analisar o que está escrito em Êxodo, capítulo 12. O título: A instituição, ou seja, a criação da Páscoa. Versículo 1. Adonai, Deus, ou Criador, falou a Moisés e Arão, na terra do Egito. Ele disse, versículo 2: Vocês devem iniciar seu calendário por este mês. Ele será o primeiro mês do ano para vocês. O primeiro mês do calendário hebraico é o mês de Nissan. Ele corresponde ao mês de março ou abril do nosso calendário gregoriano. Versículo 3. Falem a toda a Assembleia de Israel e digam: 10º dia deste mês, cada homem deve pegar um carneiro ou um cordeiro para sua família, um por casa. Versículo 4. Exceto se a casa for muito pequena, para um carneiro inteiro ou um cordeiro. Neste caso, ele e seu vizinho mais próximo devem compartilhá-lo, dividindo-o de acordo com o número de pessoas que o comerão. Versículo 5. O animal deve ser sem defeito, um macho de 1 ano, e pode-se escolher carneiro ou cabrito. Assim como qualquer sacrifício de Israel, o cordeiro para a instituição da Páscoa devia ser sem nenhum defeito. O cordeiro morreria em lugar dos primogênitos de Israel. Observe que a morte do Messias, Jesus, teve sua prefiguração na Páscoa. Da mesma maneira que o cordeiro morreria pelos primogênitos, o Messias, Jesus, seria o cordeiro do Criador em favor de muitos. Podemos confirmar essas passagens nos livros de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Yeshua, Jesus, vindo em sua direção e disse: Vejam, Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ainda no mesmo capítulo 1, mas agora no versículo 36, ao ver Yeshua, Jesus, passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Agora em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, pelo contrário, ele custou o sangue da morte sacrificial do Messias, como o de um cordeiro, sem defeito ou mancha. E ainda em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, então eu vi um cordeiro, que parecia ter sido morto, em pé, junto do trono e dos 4 seres viventes, no círculo dos anciãos. Ele possuía 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos do Criador, enviado a toda a terra. Voltando para o livro de Êxodo. Versículo 6. Vocês devem guardá-lo até o 14º dia do mês, e, então, toda a Assembleia da Comunidade de Israel o matará ao escurecer. Versículo 7. Vocês devem pegar parte do sangue e espalhá-lo nos 2 umbrais da porta e na viga superior
à entrada da casa em que o comerem. Versículo 8. Nessa noite, eles devem comer a carne assada no fogo, deverão comê-la com o pão sem fermento e ervas amargas. Versículo 9. Não a comam crua ou cozida, mas assada no fogo, com a cabeça, as partes inferiores das pernas e os órgãos inteiro, ou seja, tudo. Versículo 10. Que não sobre nada até amanhã. Se sobrar algum pedaço, queime-no por completo. Versículo 11. Eis como vocês devem comê-lo, com os cintos apertados, os sapatos nos pés e a vara na mão. Vocês devem comê-lo às pressas. Esta é a Páscoa de Adonai, Criador, Deus. Versículo 12. Pois nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos dos homens da terra e também de todos os animais do Egito. Executarei meu juízo contra todos os deuses do Egito. Eu sou Adonai. Então, qual o significado da palavra Páscoa? Passagem. E por que o Espírito de Adonai passou pela terra? Para executar juízo. E para isso, foi necessário sacrificar o cordeiro sem defeito, macho, para que aquelas famílias que tivessem a marca, ou seja, o sangue nas portas, ao passar o espírito do juízo, não mataria os primogênitos. Essa é a verdadeira Páscoa, e é desse ritual que surge a ceia do Senhor. Versículo 13. O sangue servirá de sinal para marcar as casas em que vocês se encontram. Quando vir, ou seja, olhar o sangue, passarei por sobre vocês. Quando eu ferir a terra do Egito, o golpe mortal não os ferirá. Versículo 14. Este será um dia para vocês lembrarem e o celebrarem como uma festa a Adonai, de geração em geração, devem celebrá-lo, como um regulamento perpétuo. Dessa forma, o Criador instituiu a Páscoa. Essa é a primeira parte do estudo. E é importante saber que é exatamente isso o que o Messias estava cumprindo lá no livro de Lucas, capítulo 22. Eu gostaria de agradecer a todos que permaneceram até o final do vídeo. E caso você ainda não seja inscrito no canal e queira aprender mais sobre as passagens da Bíblia que muitas das vezes são distorcidas nas igrejas, então te inscreve no canal, clica no sininho para que você possa receber todas as notificações. Aqui mesmo no canal nós temos já alguns estudos, por exemplo, estudo do dízimo, o estudo sobre o arrebatamento, o estudo sobre o Templo de Salomão. Se você tiver curiosidade, basta você acessar as nossas playlists, lá estarão os nossos estudos. Também gostaria de pedir que, se você gostou do vídeo, você deixe o seu gostei. Isso ajuda muito o canal a ser divulgado para outras pessoas. Mas, talvez, se você não gostou, então é só clicar em não gostei. Nos vemos no segundo episódio da série A Verdadeira Ceia do Senhor. Fiquem na paz. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio,
e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Ah, e viste, Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou.